E aí, tudo bem? Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo aula que eu faço sobre sociologia e é destinado aos meus alunos, né, para tentar suprir alguns temas, alguns tópicos que as apostilas aí que eles utilizam acabam não trazendo, né? Então, antes de mais nada, quero que vocês guardem em mente aí que desde a origem do ser humano, há cerca de 190 mil anos atrás, né, o Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens moderno, a espécie que nós pertencemos, nós vivemos, nós nos desenvolvemos em grupo. Tá? O grupo humano é de extrema importância para o ser humano. Nós não temos a capacidade que os outros animais têm para caçar, para se defender, tá? Coisas do tipo. Então, a nossa sobrevivência depende da nossa vivência em grupo, né? Então, lá no Paleolítico, o ser humano desenvolveu a linguagem, começou a desenvolver a escrita, né, em torno de 4 milhões de Cristo lá na Mesopotâmia, né? Ah, e hoje nós usamos outras formas de comunicação, como a internet, por exemplo, né, para nos comunicarmos, para conseguirmos facilitar essa nossa vida em grupo. Então, a sociologia ela se torna importante, ela é muito importante, porque já que viver em grupo é tão necessário para o ser humano, entender a sociedade então é o que vai nos ajudar aí a evoluirmos como grupo e também entendemos melhor o mundo como indivíduos. Nós vamos estar vendo aí como que é o olhar sociológico, como olhar de forma sociológica para o mundo, entendeu? É difícil, é complicado, muitas vezes não vai ser compreensível pela maioria das pessoas, mas acredito que a finalzinho do século XVIII, em 1797, na França, é, um menino ele foi, no primeiro momento, avistado, né? Ele tinha cerca de 12 anos, uma pele branca, fina, um rosto redondo, os olhos negros. Tá? Foi descrito como uma criança graciosa. Só que tinha um detalhe: ele foi visto no meio de uma floresta correndo com um seminu com algumas roupas. Tá? Depois de algum tempo, essa criança ela foi capturada, passou a ser chamado de Victor. Tá? E mesmo no frio, ele não queria usar roupa, ele não entendia o que as pessoas falavam, ele não conseguia se comunicar, ele não queria dormir na cama, ele se locomovia se apoiando nas mãos e nos pés. Essa criança provavelmente havia sido abandonada na floresta, né? Teve contato com o humano, né? Então, isso até a roupa que ele, os restos de roupa ali que ele usava e as marcas no corpo dele demonstrava ali talvez o tanto que aquela criança havia sofrido até ter sido encontrado. Esse menino ficou conhecido como Victor de Aveyron. Tá? Ele foi médicos famosos da época o atenderam e chegaram à conclusão que ele sofria de idiotia, uma deficiência mental grave. No entanto, um psiquiatra, o Tarde, que era diretor do Instituto de Surdos e Mudos, não compartilhou dessa opinião dos médicos e passou a participar da educação do menino. E conforme ele foi convivendo com o menino foi aprendendo a se alimentar da forma que a sociedade diz que é a maneira correta, começou a andar da forma que a sociedade diz ser correta, começou a brincar como as outras crianças, começou a fabricar pequenos brinquedos. Tá? Em 1801, o, o médico, né, o psiquiatra, ele escreveu até um livro falando dessa experiência que ele teve com o menino. Tá? O livro chama Educação de um Homem Selvagem, foi publicado em 1901, e o psiquiatra ele ajudou o mundo a abrir a mente até para outras questões. Por exemplo, ele formulou a hipótese de que a maior parte das deficiências intelectuais e sociais não é inata. Elas acontecem porque a pessoa não consegue se comunicar com os outros indivíduos, ela não consegue se socializar com os outros indivíduos. Tá? E aí ele então se aproxima da visão sociológica. Né? Ele concluiu que o isolamento social prejudica a sociabilidade do indivíduo. Né?
Ou seja, a capacidade de nós nos comunicarmos, nós nos interagirmos com outras pessoas, é o que torna possível a vida em sociedade. Se nós nos isolarmos, se nós ficarmos longe da sociedade, cada vez mais nós deixamos a nossa humanidade. Tem um filme que eu gosto muito, Eu Sou a Lenda, com o Will Smith, que num determinado momento do filme, né, o enredo, a história do filme se dá num momento apocalíptico, o tipo de uma experiência feita, essa experiência resulta que alguns seres humanos fiquem parecidos com monstros e o personagem principal ele vive isolado, só ele e a cadela dele. E quando ele tem contato com outras pessoas, com uma moça, com um filho que aparece na história, quando ele tem contato com outras pessoas, ele não consegue se relacionar, porque ele está tanto tempo morando sozinho, ele está tanto tempo fugindo lá dos monstros que querem pegá-lo, que ele já não consegue mais viver em sociedade, né? Então a conclusão que nós chegamos é que para você ser sociável, né, você tem que viver em sociedade. O oposto a isso Talvez tira a você humanidade de você. não tinha ainda ouvido falar do Victor, mas você com certeza já ouviu falar do Joe. Joe era o nome do Tarzan, né? Segundo a história criada por um americano, né, o Edgar Rice, uma família de pessoas ricas estava viajando pela costa africana quando o barco naufragou, a família morreu e a criança foi criada por animais. Os animais começaram a chamá-lo de Tarzan. A criança então encontra um livro, aprende a ler sozinha numa caverna, né? E a história conta como que essa criança, vivendo entre os animais, como que ela é ética, como que a moral dela está acima dos moradores africanos, né? A história do Tarzan foi criada em cima de uma ideia de superioridade do europeu, tá? É uma história que ela é cheia ali de argumentos pró-imperialismo, para mostrar que os bárbaros, os atrasados, os não civilizados são os africanos, né? Então, o Tarzan é uma obra de ficção, né? Atraiu aí a leitura de vários jovens, né? Só que a história dele meio que vai contra aquilo que a sociologia acredita, né? Porque como que ele vivendo sozinho no meio de animais, aprendeu a ler sozinho, aprendeu a falar sozinho, como que ele desenvolveu princípios éticos, princípios morais que só conseguimos com convívio em sociedade, né? Então a história aí do Tarzan, ela tem mais a ver com imperialismo do que realmente uma criança criada por animais. E ainda tem a história da Kamala e da Amala, duas meninas que foram descobertas em 1921 numa caverna, né? Viviam entre lobos numa caverna na Índia. Elas foram então levadas para um asilo, passaram a ser observadas nesse asilo, né? A mais nova, a Mala, ela não resistiu, ela tinha 4 aninhos, ela não resistiu e morreu. A mais velha, a Kamala, tinha 8 anos, conseguiu viver por mais 8 anos, né? Elas não conseguiam se sentir bem perto de pessoas, elas não conseguiam se alimentar da forma que nós nos alimentamos, elas andavam de forma curvadas, né? E elas se sentiam melhor próximas dos animais, tá? Os pesquisadores até colocavam que parecia que os animais conseguiam entendê-las mais do que os seres humanos. Ou seja, mais uma prova que quando nós somos tirados do convívio humano, nós aí perdemos aí, entre aspas, a nossa humanidade. Esse convívio, esse contato entre nós seres humanos recebe o nome de relações sociais, tá? Ah, o Vitor, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a comer, aprendeu a se vestir, a fazer objetos, né? Com contato com outras pessoas, ou seja, por meio das relações sociais, tá?
Mas ele também não assimilou só coisas práticas da vida, né? Ao estabelecer essas relações com outros seres humanos, ele também aprendeu a se comportar, a expressar sentimentos, a agir da mesma forma que as pessoas com as quais ele passou a conviver, tá? Ou seja, ele se socializou, tornou-se um membro da sociedade, tá? Então a sociedade ela tem, aí nós temos as nossas relações sociais. Essas relações elas são dinâmicas, elas se transformam, elas passam de geração para geração, elas se transformam dependendo do espaço geográfico que nós estamos. Então, dessa forma, né, nós chegamos à conclusão que nós aprendemos com o meio, mas também nós transformamos o meio, tá? Nós não somos passivos ao meio, tá? Mas nós construímos, interagimos e modificamos o meio no qual nós pertencemos, tá? E essas relações é que vão caracterizar aí os estudos da sociologia, tá? É, Na sequência, agora eu vou falar um pouquinho sobre as divisões aí que tem dentro das ciências sociais, quais as áreas aí que são estudadas. Então, a sociologia ela vai estudar as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade, tá? É o estudo da estrutura social, dos grupos, das relações sociais, da divisão da sociedade em classes e camadas, da mobilidade social, das instituições, das relações de trabalho, dos processos de cooperação, da competição e dos conflitos que tem na sociedade. Depois ainda entra o estudo da economia, tá? A economia ela tem por objeto, né, as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição de consumo de bens e serviços, tá? Então, a economia estuda as atividades agrícolas, industriais, o comércio, o mercado financeiro, como que os bancos, a bolsa de valores vão atender às demandas da sociedade, a como que se dá a distribuição de renda, como que se dá a política salarial, a produtividade das empresas, entre outros aspectos, tá? A economia também faz parte das ciências sociais. Depois vem a antropologia, que vai estar estudando a produção cultural, né? Dos vários grupos humanos que existem, né? E tudo aquilo que se relaciona com a cultura e a forma que a cultura ela é construída, a forma que ela é encontrada por cada grupo humano. E por fim, a ciência política, que vai estar estudando a distribuição do poder na sociedade, tá? É, os partidos políticos, os mecanismos eleitorais, como que vai se dar aí a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo, tá? Isso aí vai ser campo das ciências políticas. Então, a sociologia não é uma ciência nova, é uma ciência recente, tá? Vamos pensar assim, lá no início da sociedade, quando alguém queria explicar alguma coisa relacionada à sociedade, atribuía a mitologia, a mística, a religião. Vamos dar o exemplo da Grécia, né? Quem explicava a guerra era Ares, né? Ou Marte para os romanos. O comércio era Hermes, né? Ou Mercúrio para os romanos, né? As relações amorosas era Afrodite, que depois vai ser chamada de Vênus para os romanos, né? Zeus era o fodão da história, né? A Hera, a esposa dele, é quem protegia o casamento, né? E a vida em família, né? Então, ou seja, as pessoas elas buscavam no mito, na religião, as formas de explicar a sociedade. Depois os filósofos eles vão tentar explicar a sociedade, né? Nós temos aí o Platão que vai escrever a República, o Aristóteles vai escrever sobre a política, né? O Aristóteles ele vai falar que o homem nasce para viver em sociedade. Na Idade Média lá o Santo Agostinho, né, vai escrever lá a Cidade de Deus, né? É, Só que no caso do Santo Agostinho uma perspectiva religiosa dos fatos, né? E conforme a sociedade ela foi, os pensadores foram desenvolvendo novas teorias, novas necessidades vão sendo surgindo, né? Até nós chegarmos no século XIX, né? Com o Comte, o Spencer e o Tarde. E principalmente depois com o Durkheim, com o Weber e com o Marx, né? Com esses autores, a investigação dos fenômenos sociais ganhou caráter verdadeiramente científico, né? A sociologia ela se torna uma ciência, ela não é mais campo da filosofia, ela não tem mais a explicação religiosa, a explicação mítica, tá? A sociologia ela ganha um papel